Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, enquanto eu posiciono aqui os tufões aqui, esse capítulo, ele tem uma riqueza de informações muito grande. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Por favor. Deixa aberto aí, porque mesmo que a gente visite outros textos, a gente vai ver mais alguns versículos aí. A partir do verso 6 até o verso 15. O Pedro achou engraçado, né? Os adultos se parecerem mais com crianças, mas eu tenho total convicção que o mundo seria melhor se assim nós nos propuséssemos. Atos 16, a partir do verso 6 até o verso 15, está assim registrado. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Verso 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Eu quero falar com você nessa manhã sobre o poder do Evangelho. O que acontece quando o Evangelho, que na verdade são as boas novas de salvação, chegam à vida de uma pessoa, e aqui em específico, à vida de uma comunidade. Quando olhamos para essa igreja que se formou numa colônia romana de Filipos, o que acontece? Quais são as mudanças? O que muda ali, não apenas na vida daquelas pessoas, mas naquela comunidade ali? Quais as coisas grandiosas que são perceptíveis ali, que são facilmente notadas? Então, ao ler esse capítulo, que fala desde como Paulo e Silas chegaram até ali, né? E são várias experiências, e nós vamos ver experiências ali muito significativas que Paulo e Silas tiveram ao chegar ali nessa província romana de Filipos, na cidade de Macedônia.
o poder do evangelho sendo manifesto, de fato e de verdade. Agora, essa comunidade que ali se formou, ou nós poderíamos classificar essa igreja que ali foi gerada, ela é fruto de um trabalho. A gente não deve se esquecer, e aí talvez em outro momento eu vou investir um pouquinho mais de tempo, mas eu gostaria de rapidamente lembrar os irmãos que essa igreja que se formou ali em Filipos, ela é fruto de oração, é fruto de compromisso sacrificial com a obra de Deus, de uma comunidade de fé que estava lá em Antioquia. Lembram de Antioquia? A comunidade onde Paulo e Barnabé serviam, uma comunidade em que eles oraram, em que eles trabalharam ali, juntaram recursos para enviar. A primeira viagem missionária se deu com Paulo e Barnabé, porque aqui a gente já está na segunda viagem missionária. Envolveu oração, envolveu compromisso, envolveu disposição de sacrifício. Sacrifício não apenas de Paulo e Silas agora, nessa segunda viagem, mas também sacrifício daquela comunidade. E aí, irmãos, a primeira coisa que eu fiquei a me perguntar, ao refletir sobre isso, se dependesse de mim, ou se dependesse da comunidade a qual eu faço parte, que é a Igreja Batista da Posse em Campo Grande, quantas pessoas seriam alcançadas ou seriam impactadas pelo poder do Evangelho? E eu pergunto a você, se dependesse de você, se dependesse da sua oração, se dependesse do seu compromisso sacrificial, será que o poder do Evangelho chegaria a outras comunidades e o reino de Deus seria expandido? Ou seria talvez estagnado ou nem seria expandido? Mas também entendo que essa igreja que se formou ali é fruto de obreiros comprometidos em anunciar que só Jesus Cristo salva. Aqueles homens que ali chegaram, eles chegaram com a mensagem simples e objetiva: só Jesus Cristo salva. E nós vamos ver isso. E eles estavam dispostos, e assim o fizeram. Pagaram um preço muito alto por anunciar que só Jesus Cristo salva. Quantos obreiros e obreiras estão comprometidos e comprometidas em anunciar hoje que só Jesus Cristo salva? E a igreja que se formou ali, e que nós acabamos de ler, é fruto de uma intensa batalha espiritual. É um confronto direto, e nós vamos ver esse confronto direto com as forças ocultas das trevas. É um confronto direto, uma batalha espiritual com as forças ocultas das trevas. Nós não podemos e não devemos nos esquecer que também estamos numa batalha espiritual. É bem verdade que nem tudo que passamos ou enfrentamos está no campo da batalha espiritual. Tem coisas que as pessoas jogam no campo da batalha espiritual e não é batalha espiritual. Mas o fato é que aqui também aqueles homens enfrentaram uma grande batalha espiritual. Então, só para que vocês tenham uma noção do que está envolto aqui, da manifestação do poder do Evangelho. Isso é só o preâmbulo, é só o início. Mas o que o texto nos apresenta? Bom, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, a primeira lição, é que o Evangelho chega às pessoas pela graça soberana de Deus. O Evangelho chega às pessoas
pela graça soberana de Deus. No capítulo 16, Thaís, nós vamos ver, e está assim relatado por Lucas, né? Lucas, então, que vai ser o autor inspirado por Deus para registrar os feitos ali, e alguns vão dizer que o livro de Atos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, não Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver aqui 3 pessoas totalmente diferentes uma das outras, mas que tiveram uma experiência marcante, determinante em suas vidas, que foram alcançadas pela graça soberana de Deus. A primeira nós lemos, que foi Lídia, a conversão de Lídia. E é muito interessante que é sempre Deus que toma a iniciativa de ir em busca do homem perdido, do homem, da mulher, do ser humano que está perdido, que está sem salvação. Lembram como Paulo e seus companheiros chegaram até Filipos? Então, eles por 2 vezes tentaram entrar ali no território da Ásia Menor, mas não conseguiram. Mas foi o diabo? Não. Foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus. Deus tinha um plano para aquela comunidade. E aqui vocês vão ver, pela primeira vez, o evangelho chegando à Europa, ali na Macedônia. E eles tiveram uma visão, o varão macedônio suplicando. E eles entenderam que era por aquele caminho que eles deveriam trilhar e ali chegar. E ficaram sabendo, provavelmente ali não havia uma sinagoga, porque ali era uma região dominada pelo Império Romano, era uma colônia romana. Então, as mulheres, aos sábados, elas se reuniam para orar à beira do rio. Paulo, sabendo disso, foi lá, chegou até aquele grupo e pregou. E Lídia se converteu. E Lídia foi batizada. Ela e toda a sua família. Poderíamos dizer que a primeira conversão na Europa registrada nas Escrituras Sagradas está aqui. A conversão de Lídia. A primeira igreja formada na Europa surgiu através de uma mulher que abrigou a igreja da Macedônia, que abrigou Paulo e Silas. Olha que privilégio que as irmãs têm. Mas também, queridos, como eu disse, o evangelho chega às pessoas pela graça soberana de Deus, e pessoas totalmente diferentes, mas quando a gente continua lendo o texto, e por isso que eu pedi para que vocês não fechassem as Bíblias, veja aí do verso 16 ao 18, nós não lemos esse texto. Verso 16, 17 e 18. Diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Olha as forças ocultas das trevas aí. A qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Verso 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho do quê? Da salvação. Eles anunciavam que só Jesus Cristo salva. E olha o verso 18 que diz: isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo e Silas, e junto com outros, eles viam aquilo repetidamente. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele
na mesma hora saiu. Ou seja, aquela jovem possuída por um espírito maligno adivinhador, que era escrava tanto do diabo quanto dos seus senhores gananciosos, foi liberta. A graça soberana de Deus chegou até ela. Eu falei de 3, né? Falta o terceiro. Chegou também a um cidadão romano, a um carcereiro romano. Veja lá do verso 27 ao 34, por favor. Por gentileza. Diz assim o verso 27. Porque a partir desse momento, Paulo e Silas começaram a ser perseguidos, deu prejuízo para os homens lá da cidade, os poderosos. E aí, os pretores, aqueles homens, os pretores eram homens eleitos pela comunidade para julgar, como se fossem magistrados. Prenderam Paulo. Paulo e Silas foram torturados e foram lançados na prisão, por estarem pregando que só Jesus Cristo salva, por estarem libertando gente possessa de espírito maligno. Eles estão lá na prisão agora. Aí o verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo, ou para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás o quê? Salvo. Tu e tua casa. Vou dar uma paradinha aí. Aí você pode falar: pastor, a salvação não é individual? Sim, ela é individual e sempre foi individual. Mas aqui é importante você entender a cultura. Porque naquela época, o patriarca ele sempre tinha uma influência muito grande sobre os seus familiares. Então, era como se fosse quase bem caminho andado. Quando um patriarca se convertia, isso contribuía por demais para os seus demais familiares também terem uma experiência de conversão ou aceitar o Deus a qual o patriarca estava aceitando. Verso 32. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa também ouviram a palavra de Deus. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Agora veja o verso 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em quem? Em Deus. Perceberam? Perceberam que a graça soberana de Deus está disponível a todos os homens? Há uma mulher piedosa, como Lídia, há uma jovem possessa de um espírito maligno, adivinhador, e há um carcereiro romano. E quero lhe dizer ainda mais sobre a questão da família, e a conversão do carcereiro desembocou também na salvação de toda a sua família. Às vezes, isso não é incomum, pelo contrário, às vezes isso é muito comum. Na minha casa aconteceu isso. Acredito que muitos aqui, se tivessem oportunidade de testemunhar, poderiam falar também que tiveram uma experiência parecida. Às vezes o evangelho começa e chega alcançando uma pessoa de uma casa, e depois vai alcançando toda a família. Às vezes chega uma pessoa de uma casa, chega um pai,
chega uma mãe, chega um irmão. Por exemplo, quem apresentou Pedro a Jesus? Foi o seu irmão André. O André chega lá, Pedro, Pedro, Pedro. Ou Simão, né? Simão, Simão, encontrei o Messias. E Simão, que depois recebeu o apelido de Pedro, dado por Jesus, foi levado até o Messias pelo irmão André. Chega através de crianças. Quantas crianças não conduzem os seus familiares até Jesus? Quantas crianças não fazem um convite ao pai, à mãe, ao tio, à tia, o padrinho, a madrinha, o vovô, a vovó, quando vai fazer uma apresentação, e ali é o primeiro encontro, o primeiro contato que esse familiar tem num ambiente, numa comunidade de fé, onde vai ouvir de Jesus, através de uma cantata, ou através de um contato com os irmãos. Eu me recordo, isso foi em 2018, estava eu no Hospital Federal de Ipanema, levando meu pai para fazer um tratamento. Estou lá no elevador, aquele elevador lá do Hospital Federal de Ipanema vivia mais enguiçado do que bom, né? E estou lá no fundo do elevador. E, de repente, entra um senhor branco, bigodudo, cabelo branco, cara larga. E quando ele me avistou, o sorriso abriu. Um senhor muito querido, a gente trabalhou junto. Quando eu iniciei minha caminhada profissional, ele me acolheu muito bem na empresa onde ele trabalhava, ele já era um senhor experiente. E ele me conhecia, ele sabia que eu havia saído da empresa para trilhar pelo caminho ministerial, sabia que eu era pastor. Quando ele me viu naquele elevador, ele falou: rapaz, como é que você está? Eu falei: eu estou bem. Célio, o nome dele. Pessoa queridíssima. Como é que está, Célio? Estou bem, rapaz. E a família está bem? O que está fazendo aqui? Estou aqui, tratamento do meu pai. Eu também estou aqui fazendo os exames, mas eu estou bem, tal. Mas eu tenho uma coisa boa para te contar. Ele falando para mim. Falei: Ele falou: agora eu sou crente. Falei: rapaz, que bom, cara, isso no elevador, hein? Dentro do elevador, eu sou crente. E como se deu isso? Ele mora ali no São Jorge, ali, com quem vai para Santa Cruz, né, que tem o São Jorge lá do Rio da Prata. E estou frequentando a igreja, fui batizado. E foi a minha netinha que me levou. Eu falei: foi a minha netinha. Tinha uma programação lá e ela me chamou. E você sabe como é que é, cara? Eu sou apaixonado pela minha netinha. E, rapaz, não é... Eu fui, nunca mais saí mais. Foi a minha netinha. Eu ouvi de Jesus e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E o Célio sorridente, me contando aquilo com prazer, com alegria. Deus usou uma criança, num convite, numa programação infantil. O Célio adentrou uma igreja evangélica. Já era um senhor com mais de 60 anos. E nunca mais saiu. Tomou uma decisão que mudou o rumo da sua vida, mudou o rumo da sua história. A graça soberana de Deus chegou para o Célio. Teve uma experiência real e pessoal com Jesus. O que o Célio fez para merecer? Nada. O que essas pessoas fizeram? A Lídia, a jovem possessa, o carcereiro, o que eles fizeram? Nada. O que nós fizemos? Nada. Maravilhosa graça chegou e chega até nós de graça. Eu quero lhe dizer que Deus sempre está disponibilizando a todos os homens a sua maravilhosa graça. Mas pensando nesse poder do Evangelho, chega para pessoas de diferentes raças. Talvez falar de raças para a gente seja, hoje, diante da nossa realidade, não tão importante quanto era naquela época. Porque naquela época se achava que Deus era um Deus exclusivista.
Deus era só para alguns, ou Deus era só para os judeus. E todo aquele que não era judeu estava perdido. Mas quando a gente olha aqui, por exemplo, a Lídia era asiática, era da cidade de Tiatira. A jovem possessa era escrava, provavelmente era grega. O carcereiro era um cidadão romano. A igreja que se formou ali em Filipos era uma igreja multicultural e multirracial. A riqueza da igreja é que há pessoas de diferentes culturas, de diferentes raças, mas que em Cristo Jesus se tornam filhos do mesmo Pai, se tornam todos um. E aí, queridos, muito cuidado quando trilhamos pelo caminho, ou quando as pessoas querem nos apresentar um caminho em que venham nos dividir, que venham nos separar, como se isso fosse possível, porque em Cristo Jesus, eu e você somos um. Somos um, independente de se você é branco ou se você é preto, independente se você é brasileiro ou se você é europeu, não há diferença. E aqui está uma igreja multirracial, multicultural, uma igreja que talvez as pessoas pensavam diferente, tinham pensamentos diferentes, mas eram um em Cristo Jesus. Muito cuidado quando, por pensarmos diferente, isso impeça de congregarmos na mesma comunidade e deixarmos de sermos um. Porque quem morreu por nós na cruz foi Jesus, irmãos. Ele morreu para que fôssemos um. Muito cuidado. O evangelho alcança pessoas de diferentes classes. Lídia era uma comerciante muito bem sucedida de sua época. E ela então permitiu que os seus recursos fossem usados em prol do reino. Uma pesquisa que eu fiz, para vocês terem uma ideia, uma comerciante de púrpura, a tintura escarlate, né, e violeta aplicada no tecido, obtida ali da secreção de um molusco que era encontrado no Mediterrâneo, era necessário 8.000 moluscos. 8.000 moluscos para produzir 1 grama de tintura púrpura. Aqueles tecidos, aquelas roupas que tem lá no brechó da Laurieta, só coisa caríssima, né? Então, só coisa chique. Você vai lá, você fica assim, ó. Mas o preço, ó, bacaninha. Você compra coisa, mas um preço bacaninha. Fiz um mexão legal, hein? Brechó da Laurieta. Aí você vai ver uma jovem, aquela jovem que era uma escrava. E, infelizmente, aquela escrava não era nem considerada como um ser humano. Era considerada como um objeto. E assim o era tratada. Era considerada como uma ferramenta viva, como uma fonte de lucro. E assim o era tratada. E aí vem o evangelho, o poder do evangelho e dá dignidade para aquela pessoa. Vem o poder do evangelho, vem libertar e vem dizer que ela é imagem e semelhança de Deus. E que ela não mais pode ser tratada daquela forma. O carcereiro, um cidadão romano, poderíamos dizer que era de classe média. Pelo menos das minhas pesquisas, e eu acredito que vocês vão concordar comigo, em nenhum outro capítulo da Bíblia nós vamos encontrar de forma tão clara o caráter universal da mensagem transmitida aos homens.
alguém de uma classe extremamente alta de seu tempo, alguém que não era visto nem como gente, como era o caso daquela jovem, e alguém ali na classe média, como era o carcereiro. O evangelho alcança pessoas de raças e classes sociais diferentes. Mas também, o evangelho chega a pessoas com diferentes experiências de vida. É muito interessante que, independente das experiências de vida que as pessoas tenham, que cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua história de vida. A gente olha para a Lídia era uma mulher piedosa, ela preservava a prática da oração. E nós bem sabemos que no mundo antigo existiam 3 práticas que caracterizavam a pessoa piedosa. A prática do jejum, a prática da oração e a prática da esmola, que das 3 era a que se lançava o maior foco. A gente vê aqui Paulo encontrando Lídia orando. Então, Lídia estava ali junto com outras mulheres, de uma maneira muito sincera, buscando agradar a Deus, conhecer a Deus e cada dia mais ter um relacionamento real e pessoal com Deus. Essa é a experiência de Lídia, uma mulher piedosa. Essa é a história de Lídia, uma mulher piedosa. A gente vai ver aqui a escrava, que era prisioneira de Satanás, prisioneira dos homens. O evangelho chega até aquela jovem enquanto ela estava nas garras do diabo. E a gente não pode se esquecer qual é a missão do diabo. Ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. E Jesus veio para quê? Para que tivéssemos vida e vida em abundância, ou vida em toda a sua plenitude. E aí, queridos, a gente tem que lembrar que ele também é o pai da mentira. E aquela jovem, ela adivinhava pelo poder dos demônios. Ela adivinhava pelo poder dos demônios. Uma mulher piedosa, uma jovem escrava, pelo poder de Satanás, e o carcereiro. O carcereiro era adepto da religião do Estado. Qual era a religião do Estado? César é Deus. O imperador é Deus. E como o evangelho vai chegar até ele? Através de um evento extraordinário, um terremoto, onde as portas das cadeias vão se abrir, ele desesperado ia tirar a própria vida, porque ele ia ter que dar conta de cada pessoa ali. E talvez isso ia sobrar para sua família, era melhor ele tirar a vida dele, porque aí ia só colocar na conta dele. Naquele momento de grande desespero, aquele homem tem uma experiência real e pessoal com Jesus. Por isso que cada pessoa tem a sua experiência. Por isso que é muito perigoso quando a gente quer normatizar a nossa experiência. Ah, não, eu aceitei Jesus dessa forma, então para você aceitar Jesus, você tem que seguir esse modelo aqui, esse padrão. Não. Não faça isso. As experiências, elas são pessoais, são de caráter pessoal. Elas podem ter alguns elementos em comum, mas elas não são regra, não são norma. Agora, o conteúdo é inegociável. Só Jesus Cristo salva. E foi isso o que aconteceu. Apesar delas terem tido experiências distintas, todas se arrependeram. E aí, para a gente fechar, a gente vai ver aqui que Jesus é poderoso para salvar aqueles que se arrependem e creem. Veja lá o verso 30 e 31, por favor. Olha o que diz. Verso 30 e 31.
Diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. O carcereiro, assim como Lídia, eles entenderam que estavam perdidos. Por isso que é preciso nós pedirmos perdão. Sem confissão, não há perdão. Entenderam que precisavam crer em Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Lídia e o carcereiro eram religiosos. Principalmente Lídia. Era uma mulher piedosa, uma senhora honesta em sua busca. Mas é preciso reconhecer Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Só Jesus Cristo salva. O Evangelho apresenta um único caminho de salvação. O texto que nós lemos como tema da nossa campanha é claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem sabe, nessa manhã, você não precise se arrepender e crer em Jesus. Quem sabe? Mas uma coisa eu sei, queridos. Quando o poder do Evangelho alcança uma pessoa, quando o poder do Evangelho alcança uma comunidade, como alcançou essa colônia romana em Filipos, sabe o que acontece? Sabe o que o poder do Evangelho traz? Traz salvação. Traz libertação. Traz transformação. E a nós, que já recebemos a salvação, e a nós que já recebemos a libertação, e a nós que estamos no processo constante de transformação, recai sobre nós uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo um grande privilégio de anunciar que só Jesus Cristo salva. De anunciar um nome sobre todo o nome, que é o nome de Jesus. Porque Ele é o Rei da Glória. Ele é digno de louvor. Ele é o meu e o seu Salvador. Ele é o resplendor do Pai. Ele é a expressão do amor do Pai. E não há outro igual ao doce nome de Jesus. Tendo ouvido isso, tendo lido o que o poder do Evangelho traz, recai sobre nós maior responsabilidade de anunciar o nome sobre todo nome. E é isso